Se pensa que já viu tudo, ainda não viu nada. Ou já viu um banco capaz de tornar a sua vida mais simples? Um banco pensado para os novos tempos, que não importa onde, está sempre lá. Um banco de confiança, sustentável e com visão de futuro, para que possa ver sempre mais à frente. Se pensa que já viu tudo, o Crédito Agrícola tem muito mais. Fale connosco, há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncio local. Esta semana trazemos a grande entrevista da Soberania TV ao exterior, justamente ao jardim da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. Estamos a chegar a novembro, o mês da prevenção do cancro da próstata, e nada melhor do que conversarmos com um super especialista nesta matéria, o professor Arnaldo de Castro Figueiredo, natural de Águeda, de Aguada de Cima, mais concretamente, é diretor do Serviço de Urologia e Transplantação Renal dos Hospitais da Universidade de Coimbra, é também professor de Urologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e é, na verdade, um dos mais reputados médicos andrologistas e urologistas de Portugal e do mundo. Professor, muito obrigado por se ter disponibilizado para conversar connosco. Qual é a dimensão atual da problemática do cancro da próstata em Portugal? Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a colaborar com o jornal A Soberania do Povo. E devo dizer que a questão do cancro da próstata é uma questão muito relevante, mas antes disso dizer-lhe apenas que o mês de novembro não se cinge à campanha do cancro da próstata. De facto, ele na realidade é um mês de promoção da saúde do homem no global, que naturalmente o cancro da próstata é um dos elementos fulcrais nesse aspecto da saúde do homem. O cancro da próstata é o cancro mais prevalente em Portugal, no sexo masculino, e aliás na maioria das sociedades ditas desenvolvidas, na Europa, nos Estados Unidos da América, e a segunda causa de morte, terceira causa de morte por cancro no homem. Estima-se cerca de 8 mil novos casos por ano de cancro da próstata no homem, motivando cerca de 1.800, 2.000 mortes por ano. É, portanto, um problema sério em termos de saúde e merece todos os alertas, fundamentalmente em termos de prevenção, e prevenção seria idealmente a prevenção primária, mas quando ultrapassada ou esgotada ou não ocupada essa fase de prevenção primária, naquilo que possam ser diagnósticos precoces e estratégias terapêuticas ou diagnósticas as mais avisadas possíveis. Portanto, corrija-me se isto não for verdade, depois do cancro do pulmão, o cancro da próstata é provavelmente o que causa maior número de mortes em Portugal neste momento, ou não? No homem. No homem. Naturalmente, o cancro da próstata tem um contraponto feminino que é o cancro da mama, mas obviamente, por exemplo, o cancro do cólon, que disputa no homem, entre aspas, a segunda causa de mortalidade, existe também na mulher, ou seja, em valores absolutos, o cancro do cólon é superior em mortalidade ao cancro da próstata e na realidade também ao cancro da mama, porque existem ambos os sexos. No sexo masculino, no homem, o cancro da próstata é a segunda causa de morte por neoplasia, porventura ao mesmo nível do cancro do cólon. E de que forma é que o cancro da próstata pode ser prevenido? Enfim, em termos de prevenção, nós temos que olhar para a prevenção primária, como digo, ou seja, no sentido de evitar que ela aconteça. E sabemos que há influências sobre o meio, designadamente hábitos de vida e estilos alimentares, que são fatores de risco para o carcinoma da próstata. Isso baseou-se em estudos que sabemos, epidemiológicos, designadamente populações chinesas migrantes para os Estados Unidos, que quando irmãos ou membros da mesma família migrantes têm incidência muito mais elevada quando residem e vivem nos Estados Unidos do que na sua população natal, fazendo com que haja aqui a alimentação dita civilizada, hipercalórica, com carnes vermelhas, com gorduras saturadas, que condiciona um maior risco de carcinoma da próstata. Claro que também há um risco familiar e sabemos que pessoas que tenham familiares em primeiro ou em segundo grau que tenham tido carcinomas da próstata, particularmente em idades jovens, ou seja, refiro-me a que tenham tido em 50, 60 anos, não é o pai que teve com 80 anos, porque aí é de tal forma prevalente que essa ligação de força perde-se um pouco, mas digo isto no sentido em que, havendo esse risco familiar, a pessoa deve estar ainda mais atenta e tentar assumir hábitos de vida saudáveis que vão beneficiar e diminuir o risco de cancro da próstata, mas também, e porventura ainda com mais impacto, outro tipo de riscos, designadamente diabetes, hipertensão, etc. Que sintomas é que podem indicar algum problema mais grave na próstata?
A questão dos sintomas no cancro da próstata é uma questão que deve ser tida de forma muito clara. O carcinoma da próstata, nas fases iniciais, é assintomático, não provoca sintomas. E, por conseguinte, aquela ideia que a pessoa tem, que urina muitas vezes de noite, ou que tem dificuldade em urinar, ou que tem um jato que é muito fraco, isso são sintomas frequentemente associados à próstata, mas associados a um aumento de volume da próstata benigno, aquilo que se chama hiperplasia benigna da próstata, o HBP, num sentido genérico. Raramente esses sintomas estão decorrentes diretamente do cancro da próstata. O cancro da próstata causa sintomas em fases mais avançadas e muitas vezes são sintomas já gerais, sintomas que são decorrentes de estar metastizado, dores ósseas, emagrecimento, perda de força, enfim, os sintomas que são mais frequentemente associados a uma neoplasia. Quando está localizado naquela fase que seria potencialmente curável, na generalidade dos casos é assintomático. E isso é criar dificuldade. Se estamos à espera dos sintomas, chegaremos tarde. Um paciente com cancro de próstata numa fase mais avançada pode olhar para o futuro com uma réstia de esperança? Sem dúvida. Primeiro, porque o cancro da próstata, mesmo ao falarmos em fases avançadas, há um intervalo grande do quão avançado e do quão agressivo é o cancro. Mas existem formas de tratamento para o carcinoma da próstata. Infelizmente, quando está metastizado, a nossa expectativa realista já não é a cura, é uma expectativa de prolongar a vida com qualidade. Mas, para além daquilo que é o esteio do tratamento do cancro da próstata avançado, que é a manipulação hormonal, ou seja, reduzir as hormonas masculinas, que são fundamentais para a progressão tumoral e que é o esteio fundamental no tratamento do cancro avançado, tem havido recentemente, e quando digo recentemente é na última década, o aparecimento de novas drogas que vieram trazer efetivamente esperança e um prolongar significativo da sobrevivência com qualidade de vida, mesmo nos doentes que se apresentam com doença metastizada. É a partir dos 50 anos que devemos ter maiores preocupações relativamente a esta problemática? O cancro da próstata é um cancro que, quanto mais velho a pessoa é, maior tem a probabilidade de o ter. E, portanto, de facto, olhando para um escalão etário, a não ser que alguém tenha um risco familiar muito pesado, antes dos 50 anos ele é relativamente incomum. Não é, ele existe naturalmente, mas é incomum. A partir dos 50 anos, 50, 55, a sua incidência aumenta e começa a aumentar de uma forma quase exponencial a partir dos 70, 80 anos. O cuidado que se deve pôr com a prevenção ou com o diagnóstico precoce, digamos assim, do carcinoma da próstata deve ser temperado com aquilo que nós sabemos, que é o risco de ir identificar pequenos tumores, porventura pouco agressivos e que não iriam condicionar doença significativa durante o tempo de vida e para o qual depois somos compelidos por pôr tratamentos que às vezes podem ser mais agressivos do que a doença em si mesmo. Ou seja, estratégias de diagnóstico precoce podem e devem ser ponderadas, mas sempre com o tempero de sabermos que corremos o risco de encontrar um pequeno tumor que possamos depois chegar à conclusão que o melhor é ficar a olhar para ele, vigiá-lo e não atuar de uma forma muito radical. Qual é a forma de tratamento do cancro da próstata? A cirurgia é sempre incontornável ou não? Não. Depende da fase em que se encontra o tumor. Como estava a dizer, se nós fizermos um diagnóstico de um tumor muito pequeno, numa idade já mais avançada, pode inclusivamente colocar-se a questão de não fazer nada e fazer apenas uma vigilância, antecipando que aquele tumor iria levar mais de 10 anos ou 15 anos a mostrar as garras, digamos assim, e a esperança de vida poderá não ser essa no indivíduo em determinadas fases da vida. Quando temos um tumor localizado para o qual está indicado um tratamento, se ele for de baixo grau, nós podemos inclusivamente usar formas menos agressivas, como sejam a braquiterapia, que é a colocação de umas sementes dentro da próstata que vão libertar radiações e destruir o tumor. Esse tipo de tratamento está indicado em tumores de pequena dimensão e pouco agressivos. Quando os tumores são mais agressivos, a opção de facto é ou a cirurgia radical, em que se tira a próstata toda, ou a utilização de radiações, mas aí radiações externas, que são mais classicamente vistas, ou seja, provocar uma radiação externa sobre a próstata, e são as duas opções que se colocam. Que outros problemas do foro oncológico são mais preocupantes na sua especialidade? Bexiga, rins? O cancro da próstata pode estar associado a estes órgãos? Não há uma relação de risco real entre cancro da próstata e estes outros órgãos. De facto, o cancro urológico do aparelho urinário tem um peso enorme no global da oncologia no homem. Se nós pensarmos que o cancro da próstata corresponde, grosso modo, a cerca de 25% do total de cancros no homem, que o cancro da bexiga corresponde, grosso modo, a cerca de 8 a 10% do total de carcinomas no homem, e o do rim cerca de 3 a 4%, e depois temos ainda o testículo, menos comum, mas ainda assim com quase 1%, chegamos à conclusão que cerca de 40% do total das neoplasias do homem são do aparelho genitorinário masculino.
Mas a seguir ao da próstata, claramente o mais prevalente é o cancro da bexiga. E aí é um cancro diferente, porque esse tem fatores de risco muito bem definidos, designadamente o tabagismo, e também, em menor ordem, porque também com menos peso naquilo que é a generalidade da população, o contacto com químicos, com a indústria das tintas, de vernizes, de borrachas, de petróleo, que são também fatores de risco para o cancro da bexiga. Mas o principal é, indiscutivelmente, o tabaco, que é também um fator de risco muito significativo para o carcinoma do rim. Portanto, são 2 carcinomas onde o tabaco tem um peso muito elevado. Mais de metade, muito mais de metade dos carcinomas da bexiga ocorrem com uma ligação direta ao tabaco. O carcinoma da bexiga tem também um comportamento quase dicotómico, digamos assim. Existem os tumores da bexiga, que são a maioria, felizmente, que nós chamamos superficiais, ou seja, são pequenas lesões que acontecem na bexiga, mas que não penetram profundamente na parede da bexiga, não atingem o músculo da parede da bexiga e que podem ser tratados através da uretra, com excisões parciais, não obrigando a mutilações importantes e que também, na generalidade dos casos, não evoluem para a doença metastática, para a doença à distância, correspondem a cerca de 75% do total, e depois temos os restantes 25% que são agressivos, que são invasivos, que invadem a muscular e que obrigam, para além de um muito maior cuidado, porque a proporção de metastização de doença à distância é muito maior, como também para o tratamento já não basta tirar pequenos fragmentos de bexiga, obriga a retirar a bexiga toda, na sua totalidade. E isso, para além de se retirar a bexiga, como se compreenderá, é necessário depois encontrar formas para derivar a urina, porque a urina tem que ir para algum lado. E, portanto, são intervenções agressivas, porque obrigam a utilizar o intestino. Pode-se utilizar o intestino para fazer como que uma nova bexiga, que se vai ligar à uretra novamente. Mas será fácil de compreender que uma bexiga feita de intestino não é exatamente igual, não é nem de longe nem de perto, não é uma questão de exatidão, não é a mesma coisa que termos uma bexiga nativa. Mas o cancro da bexiga é, de entre todas as neoplasias, por estranho que possa parecer, aquela que tem um peso económico maior no sistema de saúde, precisamente pelas recidivas que podem acontecer naqueles tumores que são superficiais, como disse há pouco, que raramente matam, mas que podem reaparecer com frequência, portanto obrigam a múltiplas intervenções, a vigilâncias apertadas, a tratamentos dentro da bexiga, fazendo com que seja uma neoplasia que, pela sua extensão no tempo e pela necessidade de múltiplas intervenções, se torne muito pesada, não apenas a nível financeiro, mas também, enfim, para o incómodo e a morbilidade de quem dela sofre. Estamos a chegar a 2020, que outros problemas da saúde dos homens, em particular, preocupam um andrologista da sua dimensão? A saúde do homem tem um aspecto multifacetado e muitas vezes, como se falou de início, o cancro da próstata acaba quase por ser o sinónimo da saúde do homem, mas a saúde do homem vai muito para além disso. Nós falamos e com propriedade e com razão e com muita pertinência no Dia da Mulher, da necessidade da proteção da mulher, da necessidade da sua promoção, que é algo que deve e não será demais nunca, porventura, estimular, mas esquece-se que a maior taxa de suicídios acontece nos homens, que a esperança média de vida é muito mais baixa nos homens do que nas mulheres, que os internamentos hospitalares são muito mais comuns nos homens do que nas mulheres, que as grandes cirurgias são muito mais frequentemente realizadas nos homens do que nas mulheres e, por conseguinte, a não ser que assumamos que existe alguma tara genética que faz com que os homens sejam inerentemente menos saudáveis do que as mulheres, temos que olhar para aquilo que é no dia-a-dia fatores que possam contribuir para que isso aconteça. E há múltiplos, desde os estilos de vida em que com frequência os homens são menos cuidadosos do que as mulheres, pois que cometem excessos alimentares, de trabalho, de perdas de noites, muito mais frequentemente do que as mulheres, seja por ócio, seja por trabalho, fazendo com que isso seja um risco acrescido, são menos cuidadosos consigo próprios. Se frequentaram qualquer centro de saúde e se for ver a população que lá está a fazer consultas de rotina, são muito mais mulheres do que os homens. Frequentemente as mulheres até vão lá para recolher as prescrições para os homens, porque os homens não quiseram lá ir, porventura com a ideia de que se forem já não são tão homens, se tiverem que ir ao médico por rotina já não são tão homens, e portanto essa mentalidade de uma perspectiva do homem como imune às doenças, não necessitar de ter cuidado com as doenças, não necessitar de fazer uma promoção ativa da sua cautela, tem que ser alterada. Isso é uma questão fundamental e talvez seja mais impactante esta mudança de mentalidade, de fazer com que os homens sejam mais cuidadosos, mais responsáveis em relação à sua saúde do que o tem sido até agora, seja porventura aquilo que seja o principal desafio, mais do que estar a falar especificamente da doença A, B ou C. O professor sente um grande aborrecimento por sentir no dia-a-dia que o homem descura a sua saúde? Eu não sinto um grande aborrecimento, mas sinto que existe aqui uma questão
transversal de mentalidade que necessita de ser corrigida. Porque assim o é. A noção de que por vezes verificamos, acontece também com mulheres, certamente, mas é mais comum com homens, o seu desleixo, a sua falta de cuidado é muito frequente numa consulta médica em que está o marido e a mulher. O marido toma medicamentos, eu pergunto que medicamentos é que toma e ele vira-se para a mulher e pergunta, não sei, e a mulher é que diz os medicamentos que ele toma porque ele não sabe, não tem cuidado, não lhe interessa, põe-nos à frente e toma-os. E este desmazelo que pode parecer algo é distraído, não, eu acho que traduz no essencial aquela, por um lado, o receio de estar a ser demasiado preocupado e de passar uma imagem de menor força, de menor masculinidade, mas também, por outro lado, isso mesmo, ou seja, uma promoção ativa de fugir para a frente, de ignorar pequenos problemas que possam existir, no sentido de continuar a andar, e isso não se compadece com uma vida saudável, nem com um futuro que se pretende isento de problemas. O professor é um dos mais conceituados especialistas na sua área de intervenção. Como é que se lida todos os dias com este tipo de problemas, por vezes cada vez mais crescentes? Enfim, esses lidam-se a vários níveis. Se nós falarmos a nível de doença orgânica, nós hoje temos, felizmente, armas que não tínhamos no passado. Ou seja, conseguimos hoje, em termos de intervenção terapêutica, designadamente no campo oncológico, dispor de cirurgias minimamente invasivas, com laparoscopia, por vezes apenas com uma porta única de acesso para fazer cirurgias. Temos hoje ao nosso acesso medicamentos, como disse, no cancro da próstata, mas não apenas nesse, no cancro do rim, no cancro da bexiga, a imunoterapia, que hoje está a florescer e a revolucionar o tratamento de grande parte, quase da maioria das doenças oncológicas metastizadas, e por conseguinte, nesse aspecto, o tratamento da doença orgânica, que ainda está muito deficiente e que se antecipa e espera evoluções muito importantes nos anos que se avizinham, ainda assim, temos armas para conseguir corrigi-las. Um aspecto diferente neste da saúde do homem prende-se mais com este aspecto em termos comportamentais, em termos de estratégia, em termos daquilo que deve ser o entendimento de uma promoção forte de uma saúde ativa e de um estilo de vida ativo. Aí eu penso, repetindo, mas porque entendo ser fundamental, o principal desafio e, por conseguinte, aquilo que mais me choca quando estou a lidar com alguém que está doente. Obviamente a doença choca sempre, particularmente quando sentimos que somos impotentes para a curar, mas mais do que aquela deficiência que temos para curar, o que choca por vezes é uma atitude de menos cuidada, de menos responsabilidade em quem dela sofre ou vem a sofrer, e que essa sim deveria ser corrigível. Está há imensos anos no Serviço Nacional de Saúde, como é que está o Serviço Nacional de Saúde em Portugal? O Serviço Nacional de Saúde em Portugal é algo que eu muito prezo. Estou há muitos anos, estive durante muitos anos em exclusividade, foi mais recentemente que passei em acumulação a exercer atividade fora do Serviço Nacional de Saúde, mas claramente não me vejo a não exercer a minha atividade no Serviço Nacional de Saúde. Entendo que é um marco e foi uma conquista muito importante, uma evolução muito importante para a sociedade e para a população portuguesa em geral. Os recursos que Portugal tem a nível transversal são escassos e a saúde é hoje muito cara, e se nós podemos a algum nível entendermos que a qualidade das estradas ou a qualidade das infraestruturas ou das piscinas não são iguais a de outros países e dificilmente o serão, e entendemos que se compreendem isso, as pessoas têm mais dificuldade, compreensivelmente, a entender que os recursos de saúde sejam diferentes daqui do que são noutro local. E a saúde é muito cara. Estes fármacos e estes recursos que falei implicam uma despesa que não era imaginável há 10 ou há 15 anos atrás e que fazem com que uma gestão criteriosa da sua utilização tenha que ser ponderada. Mas dito isto, eu tenho pena de ver um investimento insuficiente no Sistema Nacional de Saúde. Ele é absolutamente claro para mim que trabalho num hospital aliás, o maior hospital de Portugal, que é o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, é o hospital em Portugal de maior dimensão, quer em número de camas, em número de profissionais, em número de doentes atendidos, em número de cirurgias realizadas, é o maior de Portugal, e é para mim claro que recursos e o investimento que deveriam estar continuamente a ser efetuados não o são. Ou seja, continua-se a conseguir prestar uma medicina de alguma qualidade, cuidados de saúde de qualidade, mas o investimento tem diminuído. Eu espero sinceramente com este novo ciclo político que exista um abrir de olhos na presunção, ou acreditando que a crise está ultrapassada e acreditando que na realidade os constrangimentos que tiveram que ser vividos já não são tão relevantes agora, que exista um reinvestimento na saúde. Caso contrário, corremos o risco daquilo que é uma marca positiva do nosso sistema, enfim, social e de solidário,
que venha a desmoronar-se e que venhamos a perder aquilo que tanto custou a conseguir. Esse desinvestimento coloca-nos muito longe daqueles que são os melhores países da Europa? São. Em que posição é que nós estamos, mais ou menos, nesta altura? Eu não lhe consigo dizer, em termos do local, Portugal onde é que se situa, mas posso lhe dizer que, em termos dos países da Comunidade Europeia, está muito longe dos primeiros no que se refere à percentagem do produto interno bruto aplicado na saúde. Está francamente abaixo daquilo que é o desejável e aquilo que está presente nos países em que isso acontece. E uma coisa que se tem vindo a verificar também nos últimos anos é que a percentagem, a proporção de despesa para os cuidados de saúde provinda de investimento privado, ou seja, dos bolsos dos próprios indivíduos, tem subido. Aquilo que há uns anos o Sistema Nacional de Saúde era suficiente para colmatar quase todos os cuidados de saúde, neste momento não o é, e por conseguinte grande parte da despesa neste momento vem dos bolsos da população, que é algo que para alguns poderá não constituir grande questão, mas para outros é o significar de um pouco acesso ou da incapacidade para aceder a uma saúde digna. E na ótica do doente, com que olhos é que podemos olhar para o futuro do Serviço Nacional de Saúde? Com essa preocupação de que falou há pouco também? Na ótica do doente há duas leituras. Uma é uma presunção que eu subscrevo de que a saúde é um direito e que é algo que, do ponto de vista de uma sociedade solidária, deve fazer, promovendo-a e acudindo a quem dela necessita, e é um direito que eu subscrevo como fundamental. Mas há um outro aspecto da moeda, que é o sentido de responsabilidade. Ou seja, a saúde é também, mais do que um direito, porventura, uma responsabilidade do cidadão. E há cidadãos que nós vemos, por razões as mais diversas, por níveis socioculturais os mais diversos, que veem a saúde e o Sistema Nacional de Saúde como um direito que têm e não veem o dever ou a obrigação que têm eles próprios de cuidar da sua saúde em primeira instância. E isso choca-me por vezes. Recuperando um pouco do que falávamos há pouco, eu não considero aceitável, dando exemplos, que alguém que tem hábitos comportamentais que são francamente deletérios e que são designadamente deletérios para aquela saúde, problema de saúde concreto em que tem esse diagnóstico, exigem com propriedade o apoio para o tratamento daquela doença, mas não abdicam daqueles hábitos que levaram, ou que promoveram, ou contribuíram para que aquela doença acontecesse. Eu não considero isso aceitável, acho que é uma falta de responsabilidade e também uma falta de sentido de solidariedade para com os restantes, porque os recursos são finitos e temos que ter a noção, individualmente, que se estamos a utilizar recursos que são de todos, esses recursos, se os utilizarmos e se não houver fundos suficientes, faltarão a alguém, porque eles têm que ser distribuídos. E, portanto, tudo o que estiver ao alcance de cada doente individual para que o recurso que está a utilizar seja diminuído, pois com certeza se ele tem hipertensão porque come muito sal, se ele diminuir o sal pode necessitar de menos fármacos, ou se tem uma doença para a qual o tabaco é um contributor fundamental, é um imperativo formal deixar de fumar, se ele é diabético é um imperativo formal tentar perder peso ou deixar de comer doces, enfim, para usar exemplos mais simples e porventura demasiado básicos, mas isso é uma responsabilidade do indivíduo também. Ou seja, não é razoável que alguém se sinta apenas no direito de exigir que há direito à saúde sem para ela contribuir em primeira instância. Portanto, sob o ponto de vista da população, tem que haver estas duas visões. Para se pedir, tem que se pedir com sentido de responsabilidade e com sentido de equidade. O professor continua a ter muito prazer naquilo que faz? Muito. Vai continuar a ser assim? Eu, com dificuldade, vejo o contrário. Acho que a medicina, enfim, eu creio e quero acreditar que a generalidade das pessoas são muito felizes com aquilo que fazem, porque isso é quase um pilar essencial para que sejam bons e para que tenham mais produtivos. Alguém que gosta do que faz melhor aquilo que faz. E, por conseguinte, é algo que eu imagino ou espero que a maioria das pessoas sintam. Eu sempre fui médico, para além depois de ser estudante, claro, sempre fui médico, portanto não conheço outro tipo de atividades, ver-me-ia com dificuldade, mas não posso dizer que me veria com dificuldade noutra profissão, porque não a experimentei. Não posso dizer que não seria tão feliz em mais nada quanto sou em medicina, com certeza que não, eu estou convencido que se fosse outra coisa conseguiria ser igualmente feliz, portanto não vejo aqui nenhuma distinção. Mas dito isto, acho que a prática da medicina é talvez das atividades mais gratificantes, pelo menos no sentido imediato, porque nós temos vários interlocutores que são doentes que têm uma doença que é aquilo que cada um individualmente se calhar sente como mais penoso e como mais gravoso, alguém que esteja muito doente, tudo o resto passa quase a ser secundário, problemas quaisquer que sejam, e portanto se ter a capacidade ou a possibilidade de perante alguém que está num sofrimento, conseguir corrigir esse sofrimento, essa angústia física ou emocional ou o que seja,
e fazer com que ela desapareça ou fique minorada, acho que é um privilégio de quem tem essa oportunidade, designadamente no campo médico, mas não só, e esse privilégio tem que ser visto com responsabilidade, porque também não pode ser visto como um poder, no sentido de eu tenho a capacidade ou não de tornar aquela pessoa saudável ou não, e isso pode levar à tentação de se sentir eu sou um capaz e por conseguinte estou acima disto tudo. Não se está. Isso fundamentalmente deve trazer um sentido de responsabilidade, porque é um privilégio. O professor dirige o Serviço de Urologia e Transplantação Renal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Está satisfeito com a equipa que lidera? É um serviço que engloba médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais, é uma equipa que está, que são mais de 100 pessoas, não é? Bastante mais. É o maior serviço de urologia do país, herdeiro, no sentido figurado do termo, porque naturalmente a direção que me precedeu também teve, e anteriormente, responsabilidades na sua criação, mas é um serviço onde existe um espírito de equipa, de harmonia, de colaboração para um propósito comum que acho que é de louvar. Repetindo e recuperando, hoje há algum desgaste, sem querer repetir ou retomar aquilo que foi falado há pouco. Nós estamos inseridos naturalmente na zona centro do país. A única urgência de urologia que existe na região centro do país é em Coimbra, ou seja, não há urgência de urologia em Leiria, não há urgência de urologia em Aveiro, não há urgência de urologia na Guarda, não há urgência de urologia em Viseu, não há urgência de urologia em Castelo Branco, existe, enfim, de uma forma muito deficiente. O que faz com que, numa área populacional que corresponde a cerca de 2.500.000 habitantes, todas as questões urológicas urgentes são canalizadas e transferidas para Coimbra. Eu creio que, enfim, não sou gestor, não tenho a capacidade de fazer uma avaliação macro daquilo que seria uma boa gestão de recursos, quer em termos pessoais, quer em termos financeiros, mas custa-me acreditar que esta seja a melhor forma de gerir, quer para o bem das populações, quer mesmo em termos de gestão de recursos, que seja esta a melhor forma de gerir a assistência urológica numa região tão vasta. Mas isso traz um acréscimo de trabalho, um desgaste das pessoas que estão a trabalhar nas urgências. Vêem-se as notícias com frequência que no hospital A, ou B, ou C, os médicos estão saturados, que não vão fazer mais urgências, que se recusam a fazer as horas. Porventura, quem não esteja dentro do sistema pode, enfim, imagino que não, ou que seja uma minoria, mas pensar, bem, se calhar estavam habituados a estar no bem bom, são os privilegiados, agora obrigam-nos a trabalhar, eles não querem, deviam fazer o que eu faço para ver o que é que era bom, enfim, pode haver esse tipo de pensamentos. Enfim, cada um sabe a sua vida, naturalmente, mas o peso que as urgências hospitalares têm neste momento, em alguns hospitais, e concretamente referindo-me à urologia no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, é algo que não tem paralelo com aquilo que era há 10 ou 15 ou 20 anos. Porque existiam urgências, repito, em Leiria, em Aveiro, em Viseu, e portanto é fácil de compreender que as coisas se mudaram radicalmente. E os recursos humanos não. Portanto, o desgaste é tremendo. Se perguntasse individualmente aos médicos que estão no serviço, se lhes fosse dada a opção, prefere continuar a fazer urgência ou parar? Eu acho que não tinha ninguém a fazer urgência. Porque aquilo é um esforço enorme. Para quem vai ao serviço de urgência, espera muito tempo, queixa-se, porventura com razão, que esteve à espera X tempo para ser atendido, mas não percebe, por vezes, porque é que esteve tanto tempo a ser atendido. Não percebe porque naquele mesmo dia chegaram lá 30 doentes, com patologias complexas, obrigados a ser operados de urgência, e que estavam lá 2 médicos. Não é possível. E para além disso, está satisfeito com os equipamentos e os meios que a administração lhe coloca ao dispor? Enfim, o grau de satisfação deve ser visto, e eu vejo também com algum sentido de equilíbrio e de responsabilidade. Eu, se de uma forma linear, digo não, porque há equipamentos que estão já obsoletos, que estão a precisar de ser substituídos e que não o são. Mas depois eu compreendo que eles não o são porque porventura há outras prioridades e temos que ser rigorosos na sua gestão. Mas acho que se está a esticar demasiado a corda, ou seja, se nós termos alguma substituição que é necessário fazer-se, mas o equipamento ainda vai mantendo a sua atividade, então empurra-se para a frente, chegará a uma altura em que eles entram em ruptura completa. E se estamos à espera dessa altura para promover uma renovação de alguns equipamentos ou a atualização de alguns equipamentos, então depois ou se fazem as coisas precipitadamente, com menos eficácia, com menos critério na sua seleção, ou então é uma ruptura em que há uma paragem e um retrocesso grande. A medicina é hoje muito tecnológica, as pessoas ouvem falar, por exemplo, no robô. Toda a gente, eu gostava de ter um robô, eu queria ter um robô. Muitas pessoas falam na cirurgia robótica sem perceber exatamente o que é a cirurgia robótica.
Enfim, um robô é a mesma coisa do que pensarmos que alguém está a fazer uma cova no chão com uma pá e está outra pessoa com uma retroescavadora a fazer uma cova ao lado, com uma retroescavadora a controlar com os manípulos. A retroescavadora, creio, ninguém lhe chama um robô, mas o robô cirúrgico é isso, é rigorosa e não mais do que isso. Portanto, são os instrumentos que estão o cirurgião a manipulá-los de forma remota e eles estão a fazer exatamente os gestos que eles mandam fazer. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Mas as pessoas pensam que o robô que é uma coisa miraculosa, que faz aquilo que não é possível fazer sem ele. Não, o robô faz rigorosamente aquilo que o médico que está, o cirurgião que está a controlá-lo diz para ele fazer. Não é um robô, uma retroescavadora, creio, não é um robô. Portanto, é um termo, é uma designação abusiva chamar-lhe robô. Mas dito isto, o robô seria ótimo tê-lo, mas um robô custa 2.500.000 euros. O robô tem uma manutenção anual, no mínimo de 100.000 euros, à parte dos consumíveis que existem. Enfim, inevitavelmente tê-lo-emos, no sentido em que os preços vão baixar, haverá certamente uma evolução de multimarcas para fazer com que se tornem mais acessíveis, mas foi apenas para dar o exemplo daquilo que é isto, deve-se ter isto. Está bem, devemos ter, mas vamos ver o que é que está por trás, quais os reais benefícios que possam existir, estabelecer quais as prioridades. Mas eu refiro, falando de equipamento mais básico, claro que poderia ser melhor que o que é, sem dúvida. Professor Arnaldo Figueiredo, foi um gosto enorme recebê-lo aqui no jardim da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. Muito obrigado por ter vindo. O gosto foi meu. Muito obrigado. Foi a entrevista desta semana. Viemos à rua com sol, céu azul e 25 graus. Na próxima semana regressamos já em estúdio. Se pensa que já viu tudo, ainda não viu nada. Ou já viu um banco capaz de tornar a sua vida mais simples? Um banco pensado para os novos tempos, que não importa onde, está sempre lá. Um banco de confiança, sustentável e com visão de futuro, para que possa ver sempre mais à frente. Se pensa que já viu tudo, o Crédito Agrícola tem muito mais. Fale connosco, há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local.